Gênesis capítulo 21, e eu vou ler do verso 22 ao verso de número 34. Diz assim: Por esse tempo Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem ao meu filho, nem ao meu neto, e sim que usarás comigo e com toda a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disto, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador Jesus, Filho do Deus bendito, a quem prestamos culto nessa noite, nós exaltamos o nome glorioso do nosso Deus eterno. E fazemos isso porque por meio de Jesus nos achegamos a Ele. Temos livre acesso. Podemos desfrutar, ó Deus, das bênçãos que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo para o teu povo. Bênçãos, ó Deus, em que se incluem o ajuntamento da tua igreja, para comunhão, para exaltação do teu nome, para ouvir a tua voz, por meio da tua palavra. Que nessa noite o Senhor venha mais uma vez, ó Deus Santo, falar ao nosso coração, instruindo-nos de acordo com aquilo que o Senhor tem revelado na tua palavra, para a tua própria glória. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar agora que Deus cumpre promessas. Você crê nisso? Eu tenho um amigo que diz que algumas coisas, elas ficam muito melhor cantadas do que vividas. E quando nós pensamos nas promessas de Deus, parece que para muitos crentes as coisas funcionam de fato assim. Porque eles cantam, eles declaram que confiam em Deus, de que Deus cumpre as suas promessas, mas no seu dia a dia, muitas vezes, eles esquecem as promessas do Senhor, tiram os olhos da palavra de Deus, e por isso eles acabam andando por seus próprios caminhos. E a saga de Abraão, nosso pai da fé, é um grande exemplo disso. E Abraão é um personagem interessante exatamente por ele ser tratado na Escritura como o pai da fé. E nós vemos na sua história a fraqueza deste homem semelhante à nossa. Todas as vezes que Abraão tira os olhos da promessa de Deus, ele acaba de fato por pecar. E nós temos aprendido isso aqui nessa história. Lembre-se que você tem em Gênesis uma primeira promessa, lá no capítulo 3, versículo 15. Logo após o pecado, depois que o homem peca contra o Senhor, cai em transgressão, e Deus diz que da mulher viria aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa primeira promessa que você tem ali no livro de Gênesis é que vai dar todo o tom para o livro.
Gênesis é a história de como Deus está fazendo para trazer o descendente da mulher ao mundo. E a história de Abraão é mais uma peça dentro dessa história, desse quadro que Deus então está pintando a respeito do descendente. E o descendente aqui então é Isaque. Deus chama Abraão da sua terra, diz que daria a ele uma terra nova, uma grande nação que viria por meio de um filho, sendo que ele estava idoso e a sua mulher era estéril. E nós vimos então que Isaque acaba nascendo porque Deus cumpre as suas promessas. Mas se você lembrar dos acontecimentos do capítulo 20 de Gênesis até o versículo 21 do capítulo 21 de Gênesis, você vai ver que por duas ocasiões aqui a descendência santa foi ameaçada. Primeiro, por causa da confiança de Abraão, quando mentiu a respeito da sua esposa, e acaba que Abimeleque a leva para sua casa, para o seu palácio. A descendência então está ameaçada, porque ela viria de Abraão e de Sara, mas agora Abraão, com medo, mente a respeito da sua esposa, Abimeleque a leva. Deus então tem que intervir na situação, ele salva Sara, livra Abraão, enriquece Abraão. Depois disso então é que nasce o filho Isaque. Mas após nascer Isaque, o que nós vimos no capítulo de número 21, a partir do verso 8, na semana passada, foi que mais uma vez a descendência estava ameaçada, agora por conta de uma outra desobediência de Abraão no passado, quando ele deu ouvidos à sua esposa e se deitou com a sua escrava a fim de ter um filho. Nasceu Ismael naquela época, e a essa altura então, quando Isaque é desmamado, ele está com mais ou menos 2 a 3 anos, Ismael já é um rapaz de 17 anos, e o texto então vai mostrar que aquele moço, Ismael, ele caçoava de Isaque. E isso pareceu mal aos olhos de Sara, e é por isso então que ela manda despedir tanto a mãe Agar quanto Ismael, o que Deus acaba dizendo para Abraão para fazer também no final. Em ambos os casos você vê que o Senhor Deus está preservando a linhagem que vem, ou de onde virá o Messias. É por isso que a história de Gênesis é a história de como Deus está trazendo o Messias ao mundo. O texto que você leu nessa noite, que você acompanhou a leitura nessa noite, vai mostrar um novo encontro de Abraão com Abimeleque, aquele mesmo rei que ele havia temido no passado, aquele mesmo homem que ele, antes de chegar na sua terra, disse: ele vai me matar, ele vai ver que você é muito bonita e vai querer levar você, então diga que você é minha esposa. Como é que Abraão vai se portar agora diante de Abimeleque? O que você verá aqui é o estabelecimento de uma aliança entre Abimeleque e Abraão. Mas não está mais em jogo agora nenhuma ameaça à semente santa. O que está em jogo agora, diferente lá do primeiro, é a terra que havia sido prometida. O que você pode aprender aqui na aliança entre Abraão e Abimeleque? A primeira coisa que você aprende aqui é que Deus deve ser temido. Veja a partir do verso 22 ao 24. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. No primeiro encontro de Abraão com Abimeleque, o que você via era um Abraão que temia o rei, que tinha medo de Abimeleque, do poder de Abimeleque. Mas agora o cenário muda totalmente. Depois que Deus quase pune Abimeleque por conta da mentira que Abraão tinha dito lá atrás,
Agora Abimeleque é que se achega a Abraão, e a primeira coisa que ele diz a Abraão, no verso de número 22, é que ele reconhecia que Deus era com Abraão, e isso é maravilhoso. Lá no primeiro episódio, nós vimos que um ímpio, Abimeleque, repreendeu Abraão porque ele não se portou como um crente, porque ele deveria ser uma bênção, deveria falar a verdade, e a sua mentira trouxe problemas para Abimeleque. Mas depois que ele vê então o que Deus fez ali na vida de Abraão, agora ele se aproxima deste homem e vai dizer: Deus é contigo em tudo o que você faz. Eu estou percebendo isso, eu estou entendendo isso, e agora isso traz temor a Abimeleque. Não é interessante? Lá no outro cenário, Abraão é que está com medo de morrer, mas agora é Abimeleque que vai procurar um homem que está em posição inferior a dele. Abimeleque é o rei, Abraão é um pastor de ovelhas. Abraão é um homem que tem uma caravana e que está itinerante, mas o rei se coloca pelo menos no mesmo nível de Abraão, e agora pede o favor de Abraão. Por causa de Abraão? Não, por causa do Deus de Abraão. Eu reconheço que Deus é com você. Ele reconhece então que na vida de Abraão estão se cumprindo as promessas de Deus, e agora ele diz: então você vai me prometer uma coisa. Veja lá então o verso 23, jura-me. E aqui talvez é algo para muitos crentes que deve assustar, porque há um consenso de que crente não jura, não é isso? Não, jurar é pecado. Não. Jurar não é pecado. A prova de que jurar não é pecado é que Deus jura. Deus empenha a sua palavra, e é só por isso que a aliança se mantém, que o pacto se mantém. Porque se dependesse de Abraão, a aliança já teria sido mandada embora há muito tempo. Deus empenha a sua palavra, isso é juramento. É por isso que nós cantamos essa noite sobre as promessas de Deus, porque se Deus empenhou a sua palavra, Ele não vai mentir. É por isso que nós cantamos da palavra de Deus que não pode mentir, porque Deus fez juramento, e a Escritura diz que quando Deus jurou, Ele jurou por si mesmo. E agora você vê Abraão aqui sendo colocado numa posição onde ele deveria jurar. É isso que este homem está pedindo. Muitos cristãos olham para o Novo Testamento, na passagem em que Jesus está repreendendo ali os fariseus que usavam o juramento de forma errada, porque como o fariseu era legalista, ele diminuía as exigências do mandamento. Então ele dizia o seguinte: olha, se você jurar por Deus, você precisa cumprir a sua palavra, mas se você jurar pelo templo, não tem problema se você deixar a sua palavra de lado. Lembra muito, como eu digo sempre, as crianças que juram pela mãe mortinha atrás da porta. Não é assim que os meninos fazem? Não tem nem ideia do que eles estão prometendo. Mas já viram os meninos brincando assim? Você jura? Juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Não tem ideia, é um juramento tolo, é um juramento falso. As palavras saem da boca de qualquer forma, mas era assim que o fariseu fazia. É por isso que Jesus diz: por isso eu digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, porque é o lugar da habitação de Deus, nem pela terra, porque é onde Ele coloca os seus pés, nem pelo templo, nem pela sua cabeça, porque você não pode fazer um fio se tornar branco ou preto, mas seja o teu sim, sim, e o seu não, não. Ora, o que é isso? Quando Deus diz, quando você disser que vai fazer, faça. O que é isso? O nome disso é juramento. Quando você empenha a sua palavra, você precisa mantê-la, porque você foi feito à imagem do Deus que empenha a sua palavra e que mantém. É por isso que este homem agora está sendo colocado nessa situação. Este rei se aproxima dele e diz: jura-me. Qual é o conteúdo do juramento? Veja lá, verso 23: jura-me aqui por Deus que não mentirás,
nem é meu filho, nem é meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Com que este homem está preocupado? Ele está preocupado com aquilo que aconteceu tempos atrás, quando Abraão mentiu. Um crente que deveria sempre falar a verdade, a fim de ser uma bênção, mas que por causa da sua mentira trouxe complicações para aquele rei. Este rei agora está com medo de uma nova mentira de Abraão colocá-lo em uma situação ruim, não só ele, mas a sua descendência. Note que ele não está preocupado com Deus e com a vida piedosa, ele só está preocupado com as consequências que podem advir daquilo que Abraão vai fazer. Mas este homem ímpio está diante de Abraão, pedindo ele: olha, seja bom conosco, como nós fomos bons com você aqui nessa terra. É por isso que ele usa o termo aqui: usarás comigo de bondade. E aqui você, de novo, eu preciso lembrar, vê um rei, o soberano daquele lugar, se colocando numa posição inferior, fazendo uma petição àquele que ali representa o Deus Todo-Poderoso. Abraão pode até não ser rei, mas ele é um embaixador do Deus poderoso. Ele também cumpre as figuras de profeta, sacerdote e rei. É por isso que você vê então este homem se achegando a ele. Ele entendeu quem é o Deus de Abraão. A atitude de Abimeleque serve também de ensino para Abraão. É como se ele estivesse lembrando Abraão: lembra da sua mentira passada? Lembra no que deu a sua mentira? Me prometa que você não vai mais mentir. Porque apesar da mentira, Deus era com Abraão, porque Deus não pode mentir a respeito do pacto que ele fez com Abraão. Por mais que Deus vá repreender Abraão como fez e repreendeu, mas Deus o repreende para trazê-lo novamente aos termos do pacto. O pacto de Deus é com Abraão, não é com Abimeleque. Deus precisa ser temido. O Deus que empenha a sua palavra e que faz de acordo com aquilo que Ele promete, e que exorta os crentes a viverem também dessa forma. Meus irmãos, lembre-se que a Bíblia vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma vida firmada na verdade é uma vida que reconhece que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, o Deus da verdade. A forma como você vai agir na sua vida decorre do entendimento que você tem a respeito de quem é o seu Deus e daquilo que Ele exige, da forma como Ele exige que você ande na presença dEle. Veja que interessante, abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 15. E aqui no Salmo de número 15, um salmo de Davi, um homem que mentiu por diversas vezes, mas que também foi repreendido, que foi corrigido, que foi disciplinado pelo Senhor. Você tem uma pergunta bem categórica aqui: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Senhor, quem é que pode andar, habitar com o Senhor? E essa é uma pergunta importante para mim e para você, porque se nós queremos andar com o Senhor, a pergunta de Davi faz todo sentido. Quem, Senhor, é que pode habitar no teu santo monte? Então ele faz uma lista: o que vive com integridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade. Veja, integridade, justiça, verdade. O que não difama. Difamar é um tipo de mentira, certo? Difamar é quando você não sabe a verdade sobre alguém e sai espalhando notícias falsas.
que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Veja que os pecados aqui descritos são pecados todos da fala, da língua. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que é isso? Isso aqui é para os crentes que dizem que não se pode jurar. Aquele que vai habitar com o Senhor é aquele que jura e não volta atrás, ainda que isso lhe cause problemas, danos. Se você prometeu, ainda que você vá sofrer o dano, você cumpra a sua palavra. O que jura com dano próprio e não volta atrás e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Você quer habitar com o Senhor? Olhando para esse salmo, eu tenho uma notícia para te dar. Impossível. Ninguém aqui habitaria com o Senhor. Nenhum de nós está apto a habitar com o Senhor. E se nós vamos habitar com o Senhor, é porque Jesus Cristo cumpriu tudo isso aqui. Jesus Cristo é aquele em quem o juramento com dano próprio é visto de forma maravilhosa. Deus empenha a sua palavra de salvar o homem, e isso custa a vida do seu filho. Isso é jurar com dano próprio. Se você está em Cristo, se você está unido ao Senhor Jesus Cristo, o Deus da verdade, Deus te vê dessa forma, porque como diz o Catecismo de Heidelberg, Ele te vê como se você não tivesse cometido um pecado sequer. Você sabe quem você é, você sabe quantos pecados você cometeu, Deus também sabe. Mas ao olhar por você por meio de Jesus Cristo, Ele vê você alvo mais que a neve, purificado. E é por isso que você pode estar na presença dEle. E se você está, você precisa se empenhar para viver assim, para manter a sua palavra, para jurar com dano próprio, para dizer a verdade. Mais um pouco você aprende aqui. Por medo de Deus, Abimeleque vai lá e faz aliança a Abraão. Mas lembre que lá atrás foi a falta de temor a Deus que fez com que Abraão mentisse e pecasse. Daí eu ter dito que a forma como você vai se portar e agir depende do que você entende a respeito de Deus, de quem Ele é e do que Ele fez por você. Nós precisamos temer o Senhor, mas não como Abimeleque. Abimeleque está simplesmente com medo das consequências que podem advir daquilo que Abraão vai fazer. É por isso que ele tenta aqui resguardar a sua vida e a vida da sua posteridade. Mas você que entende a seriedade com que Deus trata o seu pacto, a sua aliança, precisa honrar a Deus, não por medo de consequências, mas por lembrar daquilo que Jesus fez, ao cumprir aquilo que Deus prometeu e não se retratou. Redimir a sua vida, pagar na cruz do Calvário os seus pecados, para que você, assim, perdoado dos pecados, pudesse ter paz com Deus. Por isso então João pode dar uma certeza aos crentes, depois de escrever várias coisas e dizer: estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Leve então a sério a vida com Deus e o seu testemunho de crente. Leve a sério aquilo que você fala.
Quando você empenhar a sua palavra, cumpra. E nós fazemos isso várias vezes. É interessante, os mesmos crentes que acham que não se deve jurar, juram quando eles casam. Eles estão prometendo um ao outro: eu prometo. Juram quando apresentam seus filhos ao batismo. Juram quando se tornam parte da igreja. Fazem promessas. Você promete ser fiel ou se submeter a esta igreja, aos seus oficiais, enquanto estes forem fiéis às Escrituras? Sim, isso é uma promessa. Você jura quando você assina um contrato de trabalho e lê ali as cláusulas. É por isso que é muito questionável a greve, no meu modo de entender. Porque se você entrou no trabalho sabendo quanto você ia ganhar, por que você está reclamando agora? Eu estava essa semana aplicando com as crianças a parábola dos trabalhadores na vinha, no culto doméstico. E foi bastante interessante, né? Porque o texto começa dizendo que o reino dos céus é como um homem que saiu a assalariar homens para trabalhar. Então, pela manhã, de manhãzinha, antes do expediente, ele chega para alguns e fala assim: vai lá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para vocês 1 denário. Aí me pergunta: quanto que é 1 denário? Eu falei: bom, considerando o nosso salário mais ou menos R$1.000, seria uns R$33 por dia. Pronto, esse é o salário do seu dia. Você vai trabalhar um dia e vai ganhar R$33. Combinado? Combinado. Foi lá para a vinha. Daí a pouco ele passa lá na praça, vê outros trabalhadores: vai lá trabalhar na minha vinha, eu vou pagar o que é justo. Um pouquinho mais tarde, vai lá trabalhar na minha vinha. No finalzinho do expediente, se quase na hora de bater o cartão: o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém contratou a gente para trabalhar. Vai lá para a minha vinha. E os homens foram para a vinha. E aí chega a hora de acertar contas. Chega a hora de acertar as contas. Primeiro, aquele que trabalhou lá meia hora: toma aqui 1 denário, R$33. Saiu ele tranquilo. E os outros: 1 denário, 1 denário. Os primeirões lá estavam tranquilos. Agora 1 denário. Mas que isso é injustiça. Que injustiça é essa de 1 denário? Seu amigo, quanto que eu combinei com você? Não foi 1 denário? Está aí o seu denário. Talvez uma das aplicações dessa parábola, eu sei que ela está falando do reino de Deus e da salvação que chegou depois aos gentios, mas uma das aplicações secundárias sirvam para os crentes entender como eles devem tratar os seus negócios e os seus acordos. Porque se você empenhou a sua palavra de fazer alguma coisa, faça, ainda que você entenda que vai levar um prejuízo, porque você empenhou a sua palavra. O problema é que nós estamos no tempo do direito do consumidor, o direito de arrependimento, o direito, não é assim? Você vai lá e faz alguma coisa, e eu sei que em algumas instâncias o direito de arrependimento até cabe, mas as pessoas querem usar o direito de arrependimento para tudo. Você foi lá, viu, examinou, provou, foi para casa: estou arrependido. Não é assim não. Pense muito bem antes de empenhar a sua palavra. E quando você fecha um negócio, você está empenhando a sua palavra. Não volte atrás. Veja como você vai andar para refletir aquilo que o Senhor Deus tem feito na sua vida. Como eu disse, você vê o juramento de Deus se cumprindo cabalmente na morte de Cristo. E você se lembra da oração do Senhor Jesus? Ele sabia que aquilo ali era um dano para ele. Daí ele orar e pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. As nossas transgressões fariam com que Pai e Filho e Espírito, em comunhão perfeita, tivessem essa comunhão quebrada, quando o Pai, por causa dos nossos pecados, traspassasse o seu Filho. Então o Filho diz: se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que
Tu queres. E nós sabemos o resultado. Os nossos pecados estão cravados naquela cruz maldita. Porque Deus não voltou atrás. Porque Deus cumpriu a sua palavra de enviar o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, descendente esse que está sendo visto na vida de Isaque, na história de Abraão. Nós precisamos temer a Deus a fim de agir dessa forma, porque quando tememos pessoas e circunstâncias, mais do que tememos a Deus, somos capazes de mentir para livrar a nossa cara. Somos também responsáveis por ser contrários a tudo aquilo que seja contra a lei do Senhor, ainda que venha das autoridades. Precisamos manter firme a nossa confissão de fé, e você precisa fazer isso, mesmo diante daquilo que vão pensar de você, ou do que podem pensar ao seu respeito, porque tem muitos crentes que acham que vai pegar mal, né? Se eu me posicionar aqui como crente agora, eu vou ser visto como intransigente, obtuso. Se você está com a verdade de Deus, mantenha. Abra sua Bíblia comigo, lá na primeira epístola de Pedro, e veja o que você tem no capítulo 1. Versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos como eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É o entendimento de quem é Deus e o temor a Deus que capacita o homem a viver da forma como Pedro está ordenando aqui. Mas volte lá em Gênesis, e você tem mais uma lição aqui na aliança de Abraão com Abimeleque. A segunda: Deus é fiel. A partir do verso 25, você tem assim: nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. O entendimento, irmãos, de que Deus era com ele, de que Deus o estava abençoando, de que as promessas de Deus estavam se cumprindo, afinal de contas, Isaque já tinha nascido, faz agora com que Abraão tome uma outra posição. Aquele Abraão temeroso, lá da primeira história, agora diante de Abimeleque vai dizer: eu juro, ok, vamos fazer um acordo aqui, eu não minto mais a você. A aliança está firmada, mas ele estabelece condições. Mas ele é quem dá os termos. Não é Abimeleque que fala como as coisas vão ser. Quem fala como as coisas vão ser é Abraão. Por entender a fidelidade de Deus,
Então veja o que acontece. A primeira coisa que Abraão faz depois que ele diz: eu juro, no verso 24, versículo 25. Nada obstante, veja como Moisés diz: apesar de ter jurado, repreendeu Abimeleque. E agora, o Abraão temeroso repreende o rei, porque o rei havia tomado a sua propriedade. Talvez aqui outro assunto caro para nós, em tempos socialistas. A propriedade de Abraão foi tomada. E o que ele vai dizer então? Repreendeu Abraão, ou Abimeleque, por causa de um poço de água que o servo destes haviam roubado, tomado à força. Abraão está dizendo: eu não minto, ok, mas ele vai lá e repreende o pecado de Abimeleque. Abimeleque vai dizer: eu não estou nem sabendo do que está acontecendo, eu só estou sabendo disso agora. E como o texto não traz maiores detalhes, você não sabe se Abimeleque está sendo sincero ou se Abimeleque está aqui sendo um estrategista e dando uma de João sem braço para continuar o acordo com Abraão. Mas a verdade é que Abraão agora não teme mais o rei. Abraão o repreende, ele está errado. E é logo depois disso, então, no verso 27, que a aliança é estabelecida. Tomou Abraão ovelhas e bois, deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Por que os animais estão sendo tomados aqui? Eu já falei, mas eu vou repetir. Uma das expressões usadas no Antigo Testamento para fazer uma aliança significa cortar uma aliança. É por isso que você tem lá atrás, no capítulo de número 15, quando Deus restabelece o pacto com Abraão, você lembra o que Deus mandou fazer? Pegue aí os animais, parta os animais no meio, corte os animais ao meio, coloque um de cada lado, uma parte do lado de cá, uma parte do lado de cá, porque assim eram firmadas as alianças. Você cortava um animal, você está estabelecendo um pacto com alguém, você então passa no meio daquelas partes, o outro passa no meio daquelas partes, e ali então está dito: eu quero que você me parta ao meio se eu quebrar a minha palavra. É essa a força do cortar uma aliança. E se você lembrar, quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, somente Deus passou entre as partes. E o Deus que disse que manteria sua palavra foi cortado ao meio, por causa do pecado de Abraão e dos seus filhos e da sua descendência, que somos nós. Abraão parece estar lembrando disso, e agora ele faz o mesmo. Ele pega animais para estabelecer uma aliança com Abimeleque. E aí então, no versículo 28, diz que ele põe à parte 7 cordeiras, e Abimeleque então faz uma pergunta: o que é isso? O que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? As cordeiras aqui estão separadas, e Abraão então vai explicar: essas cordeiras são um testemunho de que fui eu que cavei esse poço e de que esse poço é meu. Está ainda lá na toada da repreensão que ele está dando a Abimeleque, certo? E ele então coloca o lugar de Berseba, que significa poço dos 7 juramentos. É isso que significa Berseba. As cordeiras são para lembrar o juramento, a palavra empenhada, a aliança que está sendo feita. E aqui você então vê a expressão de fé de Abraão na fidelidade de Deus, porque Abraão sabe que Deus lhe prometeu a terra. Abraão sabe que herdará aquela terra, e ele então faz uma aliança com Abimeleque, lembrando que aquilo já é dele. Deus já havia prometido. Então Abimeleque e seu comandante voltam para as terras dos filisteus. No verso 32, assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, voltaram para as terras dos filisteus. O que decorre disso?
Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Abraão adora o seu Deus. Abraão está diante daquele que é o Deus eterno. E esse título aqui, Deus eterno, aponta para o fato daquele poço simbolizar vida para a posteridade de Abraão, porque este é o tema desde Gênesis. Lembra o que Deus havia dito para Abraão, Adão, no dia em que você pecar, certamente você vai morrer. O pacto primeiro das obras, que envolvia aquilo que Adão iria fazer, era: se você cumprir o pacto, você vai ter vida. Por que a árvore da vida foi tirada, foi privada? Porque o homem agora pecador não poderia tomar daquela árvore para viver eternamente naquela condição. Então a árvore é deixada lá no jardim, os homens são expulsos do jardim. Mas o homem que deveria morrer e que merecia morrer porque ele pecou e o salário do pecado é a morte, recebe de Deus agora uma promessa. E qual é a promessa? Da mulher nascerá um filho que vai pisar a cabeça da serpente. E é depois disso que Adão muda o nome da sua esposa de mulher para Eva, vida. O que Abraão faz ao mudar o nome de mulher para vida é declarar a sua fé de que não é a morte que lhe espera mais, mas por causa da promessa de Deus, a vida. E é essa vida que está sendo esperada com a vinda do Messias. E agora Abraão está exaltando ao Deus eterno, aquele em quem estaremos diante da sua presença eternamente. E aí o texto termina com a afirmação de que Abraão por muito tempo morou ali na terra dos filisteus, mesmo numa terra que ainda não era dele. Abraão tem garantias de um lugar estabelecido. Ele estava confiante na fidelidade de Deus. Deus me dará uma terra. Sabe o que é curioso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. O curioso é que Abraão não chegou nessa terra. Mas não foi só Abraão que não chegou. Moisés não chegou. Tampouco o povo, sob a condução de Josué, chegou. Porque a terra onde eles chegaram era apenas um prenúncio do lugar que o Senhor preparou para nós. É por isso que lá no versículo 11, ou no capítulo 11, a partir do versículo 8, você tem: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. É isso que ele está fazendo. Ele está ali peregrinando numa terra que Deus prometeu para ele, como se não fosse dele. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que não tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí ele vai citar um pouco da vida de Sara, e depois lá no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial.
Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É para lá que Abraão está olhando, é para lá que nós estamos olhando, é para lá que nós estamos sendo conduzidos. Daí eu dizer que no começo do texto, o que está em jogo agora não é a posteridade da semente, não é a preservação da semente da mulher, mas a terra que Deus havia prometido. E Abraão então está habitando ali por muito tempo. E essa fidelidade de Deus, a aliança, fidelidade essa que Abraão crê, que deve conduzir a nossa vida, porque nessa terra nós também somos peregrinos, nós também somos forasteiros. Os nossos problemas começam quando o nosso coração começa a gostar de habitar aqui. Quando nós tiramos os olhos da nossa pátria celestial, daí cantarmos hoje como uma lembrança: este mundo jamais pode me separar, jamais. Eu tenho um lugar para receber. O meu tesouro não está nesse mundo, o meu tesouro está no meu novo lar. Eu sou herdeiro, mas não é num pedacinho de terra ali no Oriente Médio. Eu sou herdeiro de novos céus e nova terra. Mas por vezes o nosso coração está fazendo aquilo que João disse para não fazermos, está amando o mundo, está amando as coisas que é no mundo. Criamos os nossos filhos para que eles amem este lugar, para que eles achem que o melhor que eles podem ter na sua vida é uma boa formação, estabilidade e uma família. Coisas importantes que o Senhor nos deu, porque foi Ele quem estabeleceu o casamento, foi Ele quem deu o trabalho, mas tudo isso para que Ele seja glorificado, e não para que seja um fim de eu ser feliz. A alegria e a felicidade estão nele. O meu trabalho, a minha família são para a glória dele. Mas nós muitas vezes roubamos essas perspectivas dos nossos filhos, que pensam somente na sua carreira, no aqui e agora, e esquecem da sua vida naquele que fez a promessa de uma nova terra, e que enviou o seu Filho para morrer, a fim de conseguirmos estar nessa nova terra, porque por nós mesmos não estaríamos, não conseguiríamos. Nós precisamos, como Abraão e como os nossos irmãos no passado, manter os olhos na cidade celestial, saudá-la de longe, lembrando que é lá o nosso destino, que é para lá que estamos caminhando. E enquanto estamos aqui como peregrinos e forasteiros, honremos a Deus com aquilo que Ele nos deu. Tudo o que tiver a mão para fazer, faça conforme a sua força, para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, faça para a glória de Deus, mas não coloque nessas coisas a razão da sua esperança, da sua alegria, da sua confiança, porque quando você faz isso, o final é frustração, é tristeza, é desapontamento, porque ídolos só nos darão isso. O Senhor bendito, o Deus que se encarnou, o Senhor Jesus Cristo, é Ele quem dá sentido à vida. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber a quem nós servimos. Então lembre, Deus nunca deixará de cumprir uma promessa sequer que Ele tenha feito. Agora, você quer algo interessantíssimo e lindo aqui nesse texto? Abraão empenhou sua palavra, certo? Eu juro, eu não farei mal nem a você, eu não vou mentir nem a você e nem a sua posteridade, eu juro. Sabe o que Abraão fez depois disso? Repreendeu Abimeleque. Sabe o que Deus faz conosco quando Ele envia o seu Filho? Na cruz de Cristo, Deus está falando: eu juro,
vocês não vão mais perecer eternamente. Mas isso, meus irmãos, não significa que Deus não nos repreenderá. Porque todas as vezes que pecarmos, segundo nos ensina Hebreus, Ele nos corrigirá como um pai que ama os seus filhos, para que voltemos aos termos do pacto. Porque o Deus que jura que não vamos perecer por causa de Jesus, também jura que seremos semelhantes a Jesus, que Ele fará em nós uma obra tal que vai corrigir tudo aquilo que a queda desfez. A queda desfigurou a imagem de Deus em nós. Temos ainda o resquício da imagem de Deus, mas essa imagem será plenamente restaurada por causa da obra daquele que é a imagem do Deus invisível, daquele que se deu por nós, e que por mais que prometa que não vai mais nos destruir, sempre nos repreenderá. Então, quando você for repreendido, lembre-se que a própria repreensão de Deus é uma expressão de que Ele não mente. Ele disse que repreenderia os seus filhos quando estes pecassem contra Ele. A correção de Deus é expressão de fidelidade de Deus ao seu povo. Esse Deus exige que você o adore como um Deus fiel. É por causa da fidelidade dele que nós temos pleno perdão. Não foi isso que nós cantamos? Pleno perdão tu dás. Que segurança! Por que Ele dá isso? Tu és fiel, Senhor. Fiel assim. Nós precisamos aprender a fazer a conexão entre aquilo que nós cantamos e aquilo que a Escritura nos afirma. Porque aquilo que nós cantamos, meus irmãos, precisa ser expressão de um coração cheio de fé. É por isso que você não deve buscar alegria fora do Senhor. Porque todas as vezes que você fizer isso, você estará incorrendo em idolatria, estará traindo o Deus fiel, estará falhando com a sua palavra empenhada de servi-lo de todo o coração. Mas por causa da graça dele, quando você falha, esse não é o final. Se você confessa o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é por causa dessa mesma fidelidade que você pode aguardar a vinda bendita de Jesus Cristo. Quando Pedro escreveu a sua segunda epístola, ele estava combatendo os falsos mestres que diziam: Jesus não volta mais, o século está acabando, de jeito nenhum que ele voltará aqui. E então Pedro, depois de tratar de várias questões, no capítulo 3, verso 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Deus não está demorando. Tem falsos mestres aí dizendo que Ele não volta mais, que Cristo não volta mais. Deus não está demorando. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. E por que isso é importante para nós? Porque Pedro está escrevendo para crentes que estavam deixando de lado a doutrina correta e indo atrás de falsos mestres. E Pedro então diz que por causa desses crentes que estavam indo atrás do engano, é que Deus então retardava a sua promessa para que nenhum deles perecesse.
para que todos eles chegassem ao pleno arrependimento. Sabe por que é? Porque Deus é fiel. Porque Deus não vai deixar que os seus filhos pereçam, ainda que muitas vezes eles entrem por caminhos errados, equivocados. Ainda que muitas vezes eles comecem a crer errado e até comecem a fazer coisas que não têm a ver com o que Deus ordena, Deus os trará o arrependimento. Então tenha em mente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque há muitos crentes que têm vivido como se isso nunca fosse ocorrer, e por causa disso têm negligenciado a vida de santidade, de santificação que o Senhor nos chama a ter. A aliança então firmada entre Abimeleque e Abraão nos ensina que Deus precisa ser temido e que Ele é fiel à sua palavra. O Deus eterno que Abraão louvou é o Senhor Jesus Cristo. Veja a primeira epístola de Timóteo e confirme isso. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. E lá você tem assim, no verso 17, Paulo falando de Jesus: assim, ao Rei eterno, esse é Jesus, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus é o Deus eterno, é o Rei eterno a quem louvamos. É este grande Rei que está conduzindo o seu povo. Uma das perguntas do catecismo infantil que trata do ofício de Cristo como Rei: por que Jesus é Rei? Porque Ele nos dirige e Ele nos governa, e é isso que Ele está fazendo. Ele está nos dirigindo até chegarmos à nossa pátria celestial. Foi a fidelidade do seu Pai que fez com que Ele viesse e se encarnasse. Foi a fidelidade do Deus grandioso que fez com que o Filho pagasse a sua conta, o seu pecado. E se você crê nisso, creia que essa mesma fidelidade fará com que o Senhor, a seu tempo, envie o seu Filho pela segunda vez, a fim de dar àqueles que são dele o seu galardão, a fim de extirpar para sempre a maldade desse mundo, juntamente com os pecadores que não se renderem a Ele e que serão punidos também eternamente. Que Deus o ajude a caminhar em santidade. Que Deus o faça lembrar diariamente das suas promessas, do quanto Ele é fiel e verdadeiro, para que, conhecendo o caráter do seu Deus, você o imite. Não porque você é perfeito como Ele, mas porque o Espírito daquele que é perfeito habita em você e o capacita, por graça, a viver para a glória dEle.